Durante os últimos dias, os últimos meses, já tem um tempo já que eu tenho meditado em algo, o Espírito Santo tem falado comigo nisso. E eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. O tema dessa mensagem de hoje é uma nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Quem aqui é nova criatura? Quem aqui nasceu de novo? Amém? Nós somos nova criatura, não é verdade? Nós morremos para o velho, nós nascemos de novo. Então nós somos nova criatura. Então, se nós somos nova criatura, nós temos uma nova vida em Cristo. Se nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir que é Cristo. E uma carta muito poderosa, que para mim é uma das cartas de Paulo que eu mais gosto, é a carta aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. Hoje o nosso foco vai ser em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ficar em Colossenses capítulo 3 o tempo todo. Você pode até abrir sua Bíblia, já deixar aí aberto em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3 é um manual de vida para o cristão. É um manual de vida para o cristão. É um manual de vida para aquele que nasceu de novo. Colossenses 3 é um manual de vida para quem é uma nova criatura, para quem tem uma nova vida em Cristo. Mas só para a gente contextualizar, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Não era uma prisão como as outras, ele estava preso em casa, era uma prisão domiciliar, ele estava ali acorrentado a um soldado romano, mas ele podia receber visitas, ele podia ensinar, ele podia escrever cartas. Então ele escreveu essa carta ali, nessa prisão. Se você ler o livro de Atos a partir do capítulo 21, primeiro ele é preso em Jerusalém, ele é julgado ali por Félix, por Festo, por Agripa, e depois como cidadão romano ele apela para César, então ele é enviado para Roma, e ali ele fica preso por algum tempo. E nessa prisão ele escreveu cartas, como a carta aos Efésios, aos Filipenses, Filemon, e a carta de Colossenses, que é o que a gente vai estudar aqui hoje. E trazendo um pouco para o contexto também, a cidade de Colossos é uma cidade que ficava na região da Frígia, ali da Ásia Menor, o que hoje seria a Turquia. E era uma igreja formada por cristãos fiéis. Nessa cidade tinha uma igreja formada por cristãos fiéis, na sua maioria gentios, cristãos gentios. O apostolado de Paulo era mais voltado aos gentios. Então, na sua maioria, os cristãos da igreja de Colossos, da igreja da cidade de Colossos, era uma igreja, em sua maioria, gentílica. E eles conheceram o evangelho através de um discípulo. Quando você lê o começo de Colossenses, Paulo fala que eles conheceram o evangelho através de Epáfras, que era um discípulo de Paulo. Então, mas algum tempo depois, Epáfras, esse discípulo de Paulo, ele percebeu que ali naquela igreja surgiram alguns falsos ensinos, algumas coisas que estavam deturpando o evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho de Cristo. Filosofias humanas, legalismo judaico, até misticismo. Então muito provavelmente Epáfras vai visitar Paulo nessa prisão de Roma, na casa dele, onde ele estava preso, que ele podia receber visitas. Então Paulo escreve essa carta aos Colossenses e envia a essa igreja. Tão preocupado com isso, Epáfras vai até Paulo e provavelmente conta para ele o que estava acontecendo ali. Hoje em dia é muito fácil, né? Está acontecendo alguma coisa, você manda uma mensagem no telefone, manda uma mensagem no WhatsApp, você faz uma ligação, né? Mas naquela época não tinha isso, não acontecia isso. Então, muito provavelmente Epáfras viajou até Roma para falar para Paulo tudo o que estava acontecendo ali. Então Paulo escreve essa carta para a igreja em Colossos, como uma espécie de antídoto para tudo o que estava acontecendo ali, para tudo o que estavam tentando impor naquela igreja. E o tema central, a mensagem central da carta de Paulo aos Colossenses é essa: Cristo é suficiente, Ele é tudo, e não há nada fora dele. Então, antes de chegarmos na nossa pregação de hoje, na nossa mensagem de hoje, nós vamos entender um pouco mais do tema central da carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Paulo fala sobre quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Colossenses 1, capítulo 1, versículos 15 a 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Isso é Paulo falando quem é Cristo, né? E o que Ele fez por nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, Cristo é soberano sobre tudo. Cristo é soberano, Cristo é suficiente. Paulo escreveu isso para a igreja de Colossos, mas isso também é aplicado para nós hoje. Cristo é soberano sobre tudo. Ele é suficiente. Nada pode ser acrescentado à obra perfeita de Cristo. Nada do que eu fizer, do que você fizer, pode ser acrescentado à obra perfeita de Cristo. Nenhuma regra, nenhum ritual, nenhuma filosofia, porque Cristo é suficiente. Então Paulo está falando o que para aquela igreja de Colossos? Nada precisa ser acrescentado. A obra de Cristo é suficiente. No capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, Cristo é o cabeça, Cristo é soberano, Cristo é o rei perfeito. E tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos é para Ele e por Ele. Então, com base em todo esse contexto, Paulo chega até o capítulo 3. Nós precisamos entender uma coisa. Hoje, nós lemos a Bíblia, ela é separada por capítulo, por versículo, mas não era dessa forma, né? Era uma carta toda, uma carta que você lia do começo ao fim. Então, com base nesse contexto, de tudo que Paulo escreveu, até agora nós chegamos no capítulo 3, que para mim é um manual para a vida cristã. É um manual para o cristão. Colossenses 3 é um manual para a vida cristã. Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui é nascido de novo? Então, o manual para a sua vida é Colossenses 3. Leia Colossenses 3. Pode ler todo dia. É um manual para a vida cristã. Então, nós podemos pegar esse capítulo 3 e dividir ele em 4 partes. É como se nós pudéssemos dividir ele em 4 partes, em 4 temas. A primeira parte é a nova perspectiva da vida em Cristo. A segunda parte é a velha natureza morta. A terceira parte é um novo caráter do cristão. E a quarta parte é a nova conduta nos relacionamentos. Então nós podemos pegar esse capítulo 3 e dividi-lo dessa forma. Então nós vamos falar parte por parte. A primeira parte, Colossenses 3, 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o que o versículo nos ensina? Assim, o portanto, ele começa assim, portanto. Então, portanto, é como se Paulo conectasse diretamente o final do capítulo 2, onde ele diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos deste mundo, é o versículo 20 do capítulo 2. Então é como se ele estivesse completando agora: se vocês morreram com Cristo, se já ressuscitastes com Ele. Então nós morremos para o velho homem, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, ressuscitamos com Ele também. Então, no grego, o sentido original da palavra ressuscitados está em um tempo verbal que indica um fato já consumado. Ou seja, nós já ressuscitamos com Ele. Não é algo que vai ser feito no futuro. Nós já ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele para o velho homem. Nós já ressuscitamos com Ele para uma nova criatura, para uma nova vida em Cristo. Então, nós podemos entender que o céu não é um lugar para nós irmos, para nós morarmos somente apenas quando morrermos. Mas nós vivemos como cidadãos dos céus agora. A nossa vida já começou em Cristo. Nós vivemos como cidadão dos céus agora. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é um cidadão dos céus. Olha para o irmão do outro lado e fala para ele: você é um cidadão dos céus. Nós somos cidadãos dos céus agora. Não é algo que nós seremos só no futuro, só quando Cristo vier. Não, nós já somos cidadãos dos céus agora. Nós vivemos de acordo com uma nova perspectiva. Essa é a nossa nova perspectiva. Busquem as coisas lá do alto. O que é isso? É buscar as coisas lá do alto.
No sentido original do grego, a palavra busquem é um verbo que está em imperativo contínuo, ou seja, continuem buscando constantemente. Continuem buscando constantemente. Busquem as coisas lá do alto, continuem buscando dia após dia. Continuem buscando dia após dia. Busquem constantemente. Não é apenas uma busca ocasional, não é apenas uma busca ocasional, algo que eu faço um dia e não faço mais os outros, algo que eu faço em um momento e não faço mais os outros. Não, é um estilo de vida. Continuem buscando as coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? São os valores, os princípios, as prioridades do reino de Deus. O que são valores de um cristão? O que são valores de Cristo? O que são valores de Cristo? Perdão, pureza, misericórdia, amor, bondade, humildade. Então, quando nós buscamos as coisas lá do alto, nós estamos alinhando os nossos corações com os valores de Cristo. Se nós vivemos como cidadãos dos céus, nós estamos alinhando os nossos corações com os valores de Cristo. Então, isso é buscar as coisas lá do alto. Continuar buscando as coisas lá do alto não é apenas uma fuga do mundo, mas é uma mudança de perspectiva dele dentro do mundo. É uma mudança de perspectiva dentro do mundo. Ou seja, eu vivo aqui, mas a minha realidade é a realidade dos céus. Eu vivo aqui, mas eu vivo como cidadão dos céus agora. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aqui Paulo descreve Cristo reinando em perfeição, reinando em glória. Nós podemos ver isso em outros textos bíblicos, não é verdade? Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O próprio Paulo também fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa busca está centrada em uma pessoa viva. Nossa busca está centrada em uma pessoa viva, não em conceitos. Lá no céu, neste exato momento, tem um coração batendo, Cristo está vivo, assentado à direita de Deus. Então nós buscamos uma pessoa viva, a nossa busca está centrada em Cristo, que está vivo lá nos céus, neste exato momento. Por exemplo, quando nós só para a gente diferenciar quando a nossa busca está centrada em uma pessoa viva, ou então apenas em conceitos. Quem já estudou filosofia no colégio? Todo mundo já estudou filosofia no colégio, né? Então, por exemplo, alguém sabe aqui alguma frase de Aristóteles? Alguém sabe? Alguma frase de Platão? Separei duas frases aqui, uma de cada, só para a gente contextualizar. Por exemplo, tem uma frase de Aristóteles que diz assim: o tudo é maior do que a soma de todas as partes. Estamos filosofando, não é verdade? O tudo é maior do que a soma de todas as partes. Faz sentido? Faz sentido. Uma frase de Platão famosa: o corpo é a prisão da alma. Faz sentido? Pode fazer sentido para alguém, mas são conceitos de pessoas que já morreram. Apesar de fazer sentido, são apenas conceitos de pessoas que já morreram. Mas Cristo é o nosso exemplo moral. Ele é Rei soberano. Ele não é apenas um conceito abstrato, ele é uma pessoa viva que nós buscamos, que governa a nossa vida. Então buscar as coisas lá do alto é buscar onde Cristo está. Nós possamos continuar buscando as coisas lá do alto, é continuar buscando de onde Cristo está. No versículo 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. No sentido original, pensem quer dizer dirigir a mente, ter a mentalidade voltada para. Então Paulo distingue do versículo 1, que é buscar, que envolve o nosso coração, ou seja, o nosso desejo, para pensar, que envolve a mente, a nossa decisão. Nós buscamos com o nosso coração, o nosso desejo está nas coisas lá do alto, mas nós também pensamos nas coisas lá do alto. As nossas decisões, tudo que nós decidimos, tudo que nós fazemos é baseado nisso. É como se Paulo estivesse dizendo: deixem que o céu molde não só o que vocês desejam, mas também o que vocês pensam. Deixem que os céus molde não só o que vocês desejam, mas o que vocês pensam, o que vocês fazem. Então, os céus moldam Jesus, quando nossa busca está centrada em Cristo. Isso molda o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós fazemos, as nossas atitudes, isso molda tudo. Os nossos pensamentos determinam os nossos afetos. Se a mente está cheia de coisas terrenas, de preocupações, de comparações, de invejas, o coração se afasta das coisas do alto. Sabe, quando nós perdemos tempo com as coisas aqui da terra, com as preocupações, com as coisas que nos afastam de Cristo, os nossos corações também se afastam das coisas lá do alto, que são as virtudes de Cristo.
Mas se a nossa mente está firme em Cristo, o coração encontra descanso, porque a nossa mente está firme nele, está centrada nele. No versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo aprofunda o fundamento da nova identidade. Aqui ele aprofunda o fundamento da nova identidade. Morrer significa romper com o domínio do pecado e do mundo. Ou seja, se eu morri para o velho homem, então eu rompi com o domínio do pecado e do mundo. No sentido original, morrer significa um passado completo, ou seja, eu já morri, já passou, já foi feito, está consumado. Algo que já aconteceu, ou seja, já morremos para a velha natureza e agora temos uma nova natureza em Cristo. Nós morremos para a velha natureza, né? Então nós temos uma nova natureza em Cristo. Mas e o nosso homem exterior, que nós tanto ouvimos falar aqui? Nosso homem exterior, mate seu homem exterior. Dia após dia, pastor Alan Taylor esteve aqui um tempo atrás e disse: mate o homem exterior, dia após dia. Esta é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos matar os desejos da carne, nós precisamos fazer morrer. Se nós morremos para a velha natureza, então nós precisamos fazer morrer os desejos da carne. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso traz uma ideia de segurança em Deus, ou seja, as nossas motivações, as nossas escolhas, os nossos valores, eles agora vêm de uma fonte de vida que está em outro lugar, em Cristo. Não é uma fonte que está aqui, mas em outro lugar, está em Cristo. Versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E essa aqui é a nossa esperança final, manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança final. Ou seja, no nosso presente, a nossa vida está escondida em Cristo. Nossos valores, a nossa mente, os nossos corações, a nossa vida está escondida em Cristo. Mas o nosso futuro, ela será revelada com Ele em glória. Será revelada com Ele em glória. Então Paulo está mostrando o ciclo completo da redenção. Alguns dias atrás o pastor Eduardo trouxe aqui uma série sobre o corpo glorificado, né? Nós temos um corpo glorificado que nos espera. Essa é a nossa esperança final. Ou seja, Paulo traz aqui o ciclo completo da redenção. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e nós seremos glorificados com Cristo. Este é o ciclo completo da nossa redenção. Então a vida de um cristão se consiste em: nós somos mortos para o velho homem, para a velha natureza. Nós somos mortos para o velho homem, nós impomos morte ao nosso homem exterior. Nós somos mortos para a velha natureza. Nós somos vivos para o novo homem, para a nova natureza. Então nós vivemos de acordo com a nova vida. Nós vivemos de acordo com a perspectiva dos céus, com o exemplo de Cristo. Essa é a nossa nova natureza, o nosso homem interior. Nós vivemos de acordo com o nosso homem interior. E nós esperamos a manifestação final da glória de Deus. Nós esperamos a manifestação final da glória de Deus. Cristo não é apenas um centro da nossa fé, Ele é a própria vida. Ele é a própria vida e vive em nós. Então nós podemos concluir essa primeira parte como: ressuscitados com Cristo é a nossa nova exposição espiritual. Mortos mente nas coisas do alto, nossa nova mentalidade. Mente nas coisas do alto, nossa nova mentalidade. Nossa vida está escondida em Deus, ou seja, uma nova segurança. E a glória futura em Cristo, uma nova esperança para nós. É a nossa esperança final, aquilo que nos aguarda. Então nós vamos agora para a segunda parte, que é a velha natureza morta. Essa segunda parte nós vamos ficar do versículo 5 ao 11, ainda em Colossenses 3, versículo 5 ao 11. Diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então,
Nos versículos anteriores, versículo 1 ao 4, Paulo fala da nossa nova vida em Cristo, exaltada com Ele, então da nossa nova perspectiva. Mas agora ele mostra que a nossa nova vida existe matar aquilo que pertence à velha natureza. Ou seja, é uma passagem do ser. Nós somos nova natureza, nós somos novo homem. Para o agir, então, agora as minhas ações são de acordo com a nova natureza. Se eu morri para o velho homem, as minhas ações de agora em diante são de acordo com a nova natureza. É como se nós pegássemos o versículo 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e ligássemos com o versículo 5, então, portanto, façam morrer todas essas coisas. Então vamos de novo, versículo por versículo. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. No sentido original, o significado é literalmente matar, executar, eliminar completamente. É como se Paulo estivesse dizendo: meu irmão, não negocie com o pecado. É como se Paulo estivesse falando para cada um de nós: não negocie com o pecado, faça morrer a sua velha natureza. Sabe, então aqui nós podemos dar alguns exemplos. Sabe aquele pecado de estimação? Sabe aquele pecado oculto? Aquele pecado oculto que cometemos quando ninguém está olhando. Sabe, aquela coisa que nós fazemos quando estamos sozinhos na nossa casa, sozinhos dentro do nosso quarto. Mate, faça morrer, imponha a morte. Impõe a morte. É como se Paulo estivesse dizendo: não negocie com isso, não negocie com isso. Sabe, eu gosto muito de Trazendo a Arca, né? Então, eu me converti em 2006. Peguei ali o auge do Trazendo a Arca. O Júnior também gosta muito de Trazendo a Arca, né, Júnior? Então, crente, quem é crente desde ali do começo dos anos 2000, então pegou ali o auge do Trazendo a Arca. Então, Trazendo a Arca tem uma música assim, ó: quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te provar? Quem sou eu quando estou sozinho na minha casa, quando não tem ninguém olhando? Quem sou eu? O que eu faço? Quem sou eu quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu não estou sob os olhares de ninguém? O que eu faço? Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Sabe aquele pecado oculto que muitas vezes nós insistimos em mantê-lo, muitas vezes nós insistimos em fazer, como se aquilo não fosse nos prejudicar, como se aquilo não fosse nos afastar de Deus, como se aquilo não fosse nos afastar de Cristo. Mate, imponha morte a esse pecado. Sabe, nós precisamos parar de inventar essa desculpa: ah, mas a minha carne é fraca. Não, é nossa responsabilidade fazer o pecado morrer. O pastor Lantelho falou isso aqui, no dia que ele estava aqui. É nossa responsabilidade fazer o pecado morrer. Não existe pecado oculto, não existe o pecadinho, sabe, aquela coisa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Mas e se eu pecar? Então quer dizer que como que eu faço para vencer isso? Então quer dizer que Deus está irado comigo? Vamos para a palavra. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não importa o que nós fazemos, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Nós somos livres. Nós não somos presos a nada, nós somos livres do pecado. Ele venceu por nós, então nós podemos vencer também. Nós precisamos tomar posição dessa vitória que Ele venceu por nós. Se Ele venceu por nós, nós também vencemos. Então, o outro exemplo que nós podemos usar de coisas que nós temos que matar na nossa carne, isso aqui é algo que prejudica muito o ambiente, famílias, amizades. Sabe aquela fofoca, aquele disse-me-disse, aquele leve e traz? Sabe aquela fofoquinha que às vezes nós gostamos de fazer? Sabe aquela fofoquinha que às vezes nós gostamos de ouvir? Mate isso, isso é obra da carne. Isso destrói famílias, isso destrói amizade, isso destrói relacionamento, isso destrói ministério. Ah, mas é só uma conversinha aqui. Não é só uma conversinha, é pecado, é fofoca, é pecado. E quem diz isso é a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra quem diz. Se eu gosto de falar, eu estou pecando. Se eu gosto de ouvir, eu estou pecando. Se eu gosto de falar, eu estou dando lugar para o diabo. Se eu gosto de ouvir, eu estou dando lugar para o diabo. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. Vamos para a palavra. Provérbios capítulo 6, Provérbios 6, 16 e 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. É a palavra quem está dizendo, não sou eu. É a palavra. Deus abomina essas coisas. Sabe, essa conversinha, esse disse-me disse, é como, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou até a casa do Lucas e ele fala para mim: irmão, eu estou chateado com fulano. Estou chateado com ele fez isso comigo. Ele fez isso para mim, ele fez tal coisa. Aí eu, irmão, Aí eu vou no fulano e falo: rapaz, Lucas falou isso aí de você. E eu não aceitava não. Aceitava não. Lucas falou isso aqui de você. Aí ele, mas ele isso, ele aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Aí o que eu faço? Volto aqui no Lucas do céu. Fulano falou tal coisa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não. Sabe, essa semeia, eu semeio discórdia daqui, semeio discórdia dali, semeio discórdia daqui, semeio dali. Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina isso. Se a palavra de Deus é o nosso manual, é algo que nós não podemos concordar, é algo que nós não podemos cultivar, é algo que nós não podemos viver. Ainda em Provérbios, eu gosto muito de Provérbios. Provérbios também é outro manual para a vida cristã. Gosto muito de Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 12 e 13. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espíritos encobre. Então, voltando ao exemplo do Lucas, qual que seria a minha atitude com ele? Irmão, você tem um problema com fulano? Você já conversou com ele? Vamos conversar com ele? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Vamos conversar com ele? O que a palavra de Deus nos ensina? Mateus 18, capítulo 15, o que fala? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, aí o texto continua, resumindo o que o texto fala. Se ele não ouvir, você chama duas ou três testemunhas. Se ele não ouvir, você expõe na frente da igreja. Então, num exemplo citado, qual que deveria ser a minha atitude? Lucas, você já conversou com fulano? Não, então vamos conversar com ele. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Sabe, não é continuar cultivando isso, sabe, é continuar cultivando esse disse-me disse, essa conversinha, no português claro, no goianês, essa conversa fiada, no goianês. Deus abomina essas coisas. Ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, o perverso semeia discórdias e o difamador separa maiores amigos. Sabe, o difamador separa maiores amigos, sabe, é uma conversinha que às vezes começa pequena, mas vira uma bola de neve, separa maiores amigos, destrói famílias, destrói amizades. E isso não pode existir na vida de um cristão. Isso não pode existir, não deve existir. Nós precisamos erradicar isso, acabar com isso nas nossas vidas. Tanto quem faz, tanto quem ouve, dos dois lados é errado. É errado, é a palavra de Deus quem nos diz. É a palavra de Deus quem nos diz. Provérbios, capítulo 26, versículos 17 a 20, diz assim: quem se mexe na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz: eu fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. Ou seja, o que Salomão disse aqui? Não havendo difamador, não havendo aquele que conversa demais, não havendo aquele que faz a fofoca, acabou, então nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com isso, independente seja na nossa casa, na nossa família, nas nossas amizades, no nosso trabalho, não interessa onde seja, nós temos que acabar com isso. Uma conversa, esse disse-me disse, uma fofoca, eu gosto de comparar com... Por exemplo, meu pai, ele sempre, todo sábado meu pai vai na roça. Ele vai na roça e me traz aqueles limões da roça, limão China, aquele limãozinho China, bom? Limão bom, você faz suquinho gelado dele, gostoso de tomar. Então, todo sábado ele traz para mim uma sacolada de limão. Eu guardo lá na geladeira, eu vejo, às vezes tem algum podre, eu guardo na geladeira e vou usando durante a semana. E um dia ele trouxe para mim uma sacola de limão e tinha um que estava podre. Estava já bem maduro, já estava dando mofo. E eu não tirei daquela sacola, eu peguei, eu ia fazer alguma coisa no dia, eu estava com pressa, eu peguei aquilo, guardei na geladeira e deixei, esqueci. Eu esqueci isso e esqueci. Alguns dias depois, passado alguns dias, eu fui olhar, a sacola de limão inteira estava podre. Engraçado isso, né? A sacola de limão inteira estava podre. Assim é uma fofoca, algo que é mal falado, algo que não deve ser dito, apodrece tudo. Então nós temos que erradicar isso das nossas vidas. Isso não faz parte do caráter de um cristão. Isso não faz parte do caráter de um cristão. E nós temos que tratar isso como pecado. Outra coisa que nós podemos usar como exemplo, uma inveja. A inveja. A Bíblia abomina a inveja.
sabe? Desejar o que é de outra pessoa, sabe? E ter inveja do que a pessoa tem, muitas vezes eu não tenho, do que a pessoa vive e eu não vivo. Nós precisamos matar isso, porque também é obra da carne. Porque isso pode nos consumir por inteiro. Isso vai nos quando nós damos lugar à inveja, isso vai nos consumindo, até que chega um momento que nós começamos a questionar Deus, por que aquela pessoa vive o que eu não vivo. Nós começamos a questionar Deus, por que aquela pessoa tem o que eu não tenho. Nós começamos a questionar Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele pode ter e eu não posso? Isso é abominado pela palavra de Deus. Vou contar um exemplo aqui. Eu tenho uma tia. Eu não vou dizer o nome dela, óbvio, né? Claro que eu não vou dizer o nome dela. Mas quem é da igreja aqui há mais tempo é a tia que transformou a nossa pamonha em cuscuz. Então, mas eu não vou dizer o nome dela. Enfim, pensa numa pessoa invejosa. Antes de casar, eu morava com os meus pais. E quase todos os dias, ela também morava perto lá da nossa casa. Quase todo dia ela ia lá em casa. Aí eu escutava ela falar com a minha mãe: nossa, eu estou indignada hoje. Nossa, eu já orei, já falei para Deus, colocando Deus no meio da situação ainda. Já falei para Deus, eu estou indignada. Nossa, por que fulano tem uma casa tão boa e eu moro aqui nesse barraco meu aqui? Nossa, eu não aceito. Eu faço as minhas orações aqui, eu faço as minhas campanhas todo dia. Sabe, inveja do que uma pessoa tem. Inveja é demoníaco. Isso é demoníaco, isso é pecado. Vamos para a palavra de novo? Provérbios, mais uma vez. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Sabe o exemplo que nós demos agora? Nós podemos comparar a inveja à mesma coisa. É a podridão dos ossos, é algo podre. É algo que nos apodrece por dentro, é algo que nos toma, que nos consome. E nós não devemos dar lugar para isso. Quando nós damos lugar para um sentimento de inveja, nós estamos dando lugar para o diabo. Simples. Ainda em Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Estava lendo isso, eu estava lembrando, quando eu era pequeno, eu morava perto da casa da minha avó, e eu lembro que a minha avó ela tinha horta, né? Horta, tinha pé de pimenta, um monte de plantação. Ela tinha uma vizinha que era daquele jeito. Aquela vizinha. Eu lembro da minha avó falar assim, que ela tinha um pé de pimenta bonito. Eu era pequeno, mas eu lembro dessas situações. E eu lembro também que a minha mãe já comentou muito sobre isso. E ela tinha uma vizinha que foi um dia lá, foi Dona Inácia, minha avó já faleceu, mas ela chamava Inácia. Não, Dona Inácia, que pé de pimenta bonito, né? No outro dia o pé de pimenta amanheceu seco. Morto. Coisa que eu vi. Ela falava: nossa, mas tá vendo como é que é inveja? É isso, a inveja destrói, a inveja nos consome por dentro. Quem pode resistir à inveja? Nós temos que erradicar isso, nós não podemos aceitar isso. Isso é podridão, isso é pecado, nós temos que erradicar isso. Sabe, se eu vejo um irmão meu conquistando algo, eu fico feliz por ele, não tendo inveja. Se eu vejo alguém vivendo algo bom, eu fico feliz por ele, eu oro por ele, porque o mesmo Pai que abençoou ele é o mesmo Pai meu que pode me abençoar também. Deus não faz acepção de pessoas, Ele abençoa a todos, Ele tem em abundância para todos nós. Sabe, então se eu vejo algo do que o meu irmão faz e eu me incomodo, o problema está muito mais em mim do que em quem fez. Inveja é pecado, nós temos que erradicar isso das nossas vidas. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andai como os homens. Ou seja, Paulo fala que isso é uma obra da carne, nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós vivemos uma nova vida em Cristo, de acordo com a nossa nova natureza, nós somos nova criatura, então nós não podemos aceitar isso. Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim: se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, só abrindo parênteses, nós estamos falando aqui nas coisas do alto. Então o que Tiago fala? Como se nós pudéssemos completar: essa não é a sabedoria das coisas lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Isso é
da carne, isso é demoníaco. Onde há inveja, onde há rivalidade, sabe aquela rivalidade que muitas vezes nós insistimos em ter, sabe? Se fulano fez isso, eu tenho que fazer melhor do que ele. Se ciclano tem aquilo, eu tenho que ter melhor do que ele. Que rivalidade que é essa? Nós somos todos irmãos em Cristo. Somos todos irmãos em Cristo. Somos todos irmãos em Cristo e filhos de um Pai que tem prazer em abençoar a cada um de nós. Então eu não preciso desejar o que o meu irmão tem. Eu não preciso desejar a vida que o meu irmão tem. Eu posso me alegrar com ele. Eu posso usar aquilo como inspiração. Nossa, que bom, que bênção, meu irmão conquistou algo, aquilo. Então eu vou orar, porque Deus vai me abençoar também. Eu vou conquistar aquilo também. Eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou fazer de tudo para conquistar aquilo também. Eu estou usando exemplos materiais, mas a inveja ela não se resume só a isso. Muitas pessoas têm inveja de relacionamentos, de amizades, até da forma, até do jeito que a pessoa fala. E nós temos que erradicar isso das nossas vidas, porque isso é pecado. Nós temos que tratar pecado como pecado. Isso é pecado. Sabe, nós temos que aprender a tratar as coisas como elas são. Não tem um ditado, vamos dar nome aos bois? Então vamos dar nome aos bois. O que é pecado, nós tratamos como pecado. O que é errado, nós tratamos como errado. O que não vem de Cristo, nós tratamos como pecado, como obra da carne. Então nós precisamos tratar isso como pecado. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma imaturidade para falar, nós somos imaturos, então nós temos que relevar. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado e precisa ser tratado como tal. Então no versículo 5, a lista de pecados começa com o de natureza sexual, né, que era muito comum na época do contexto da cidade de Colossos, e infelizmente hoje também. É muito comum. E Paulo também termina com a avareza, que ele compara com a idolatria. Ou seja, quando nós colocamos dinheiro no lugar de Deus. Ou seja, qual que é o centro do versículo? Façam morrer todas essas coisas. Façam morrer, nós temos que fazer morrer tudo isso. O cristão não doma o pecado. Sabe, não há nada de bom na carne. Não há nada de bom no homem exterior. Não há nada de bom na carne. Nós não tratamos a carne com carne. O cristão não doma o pecado. Mas nós, como cristãos, nós temos que mortificar a carne. Nós não domamos a carne, nós mortificamos a carne. Pois nós já morremos com Cristo. Não há nada de bom nessa carne, mas se nós morremos com Cristo, nós domamos ela. Versículos 6 e 7. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Paulo lembra que a ira de Deus ela é real e é justa, mas para os filhos da desobediência, nós vivemos em uma nova natureza. Nós estamos debaixo de uma nova natureza. Então ele diz, vocês andaram também nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas agora há um novo modo de andar, novo modo de viver, um novo modo de pensar. Ou seja, quando nós andávamos nessas coisas, nós andávamos de acordo com a nossa velha natureza. Mas quando nós recebemos a Cristo, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, então nós passamos do velho para um novo. Se nós andávamos nisso antigamente, hoje nós não andamos mais. Se nós vivíamos no pecado naturalmente, hoje nós vivemos em Cristo conscientemente. Porque quando eu não tenho consciência da obra de Cristo na minha vida, se eu cometo um pecado naturalmente, de acordo com a minha velha natureza. Mas, quando eu tenho consciência que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz para me salvar, que Ele morreu na cruz para perdão dos meus pecados, eu vivo isso conscientemente. E a graça, ela não é uma permissão para pecar. A graça não é uma permissão para pecar. Muitas vezes se é falado que, a graça de Deus nós somos salvos pela graça. Nem é verdade, nós somos salvos pela graça, é dom de Deus. Paulo fala isso, somos salvos pela graça, é dom de Deus. Mas isso não me dá desculpa para pecar. Isso não me dá desculpa para viver no pecado. Isso não me dá licença para viver no pecado. Vamos para Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. Paulo resume tudo aqui neste texto. Romanos 6, versículos 1 a 14, diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Se eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim, então isso não é uma desculpa para eu fazer o que eu quiser. A graça não é uma desculpa para isso. Versículos 8 e 9, voltando para Colossenses 3, versículos 8 e 9. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena ao falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Em algumas traduções fala que vocês, em algumas traduções fala assim, despojai-vos, que no sentido original significa tirar uma roupa, despir-se completamente. Ou seja, nós tiramos o traje do pecado, nós vestimos o traje da nova natureza em Cristo. Nós vestimos o traje de uma nova vida em Cristo. A nova lista de pecados, a nova lista mostra pecados relacionais. São atitudes que ferem o próximo. Nós falamos de coisas que ferem o próximo aqui, agorinha. Sabe, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, fofoca, mentira. São coisas que ferem o próximo. Ou seja, o foco do que Paulo disse muda de comportamento. Muda do comportamento moral para o comportamento interpessoal. Ou seja, não é algo que eu faço somente contra mim, mas também contra os meus irmãos. Não basta apenas deixar os pecados visíveis, o Evangelho também transforma o interior dos relacionamentos. Cristo não muda só o que fazemos, Ele também muda a forma que nós tratamos as pessoas. Se eu sou um cristão, se eu vivo de acordo com a minha nova natureza, isso tem que transformar a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu trato o meu irmão. Eu tenho que tratá-lo em amor. Se eu vivo de acordo com a minha nova natureza, de acordo com Cristo, eu tenho que tratar as pessoas em amor. Versículos 10 e 11. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, aquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, aqui Paulo ele muda do despojar, deixe o velho, para o revestir, revista-se do novo. É como uma nova identidade. E esse novo homem está em constante renovação. Esse novo homem está em constante renovação. E aqui é o processo contínuo de crescimento espiritual. E aqui é onde entram as práticas espirituais que nós tanto ouvimos aqui. É a oração em línguas, é o jejum, é a meditação na palavra, a leitura da palavra, a nossa adoração pessoal. É uma constante renovação. Nós estamos nos renovando dia após dia. É algo constante, não é algo que nós fazemos de uma vez por todas. No versículo 11, Paulo mostra que em Cristo todas as distinções humanas caem. O Evangelho destrói as barreiras de raça, de cultura, de padrão social. Cristo é tudo em todos. Ou seja, aqui Paulo está dizendo, meu irmão, não existe rico, pobre, não existe branco, negro, não existe nada. Cristo é tudo em todos, não existe diferença nenhuma, pois Ele não faz acepção de pessoas. A nova vida em Cristo nos chama à unidade e à igualdade espiritual. A verdadeira transformação se manifesta quando deixamos o velho homem e nos revestimos de Cristo, que é tudo em nós. Que é tudo em nós. E aqui nós vamos para a próxima parte, a terceira parte dessa divisão do capítulo 3, que é o novo caráter em Cristo. Colossenses ainda capítulo 3, versículos 12 a 17, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, portanto, no versículo 12, Paulo diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ou seja, agora Paulo, em vez de Paulo dizer retirem o velho, ele diz, ao invés dele dizer o que nós precisamos retirar, ele diz o que nós devemos colocar, que são as virtudes de Cristo. Ele fala isso aqui: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sabe aquela música? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Essa deve ser a nossa oração. Jesus, me dê um coração igual ao teu, um coração compassivo, um coração bondoso, um coração humilde, um coração que ama. Me dê um coração igual ao seu. Sabe, nós temos que agora, ao invés de tirar, nós colocamos as virtudes de Cristo em nós. Paulo diz que somos eleitos, ou seja, nós somos escolhidos por Deus, santos, separados para Ele, e amados, objetos do seu amor. Essas três palavras formam a base da identidade cristã, e é através delas, é a partir delas que nós vivemos. Nós não buscamos ser aceitos por Deus através dessas virtudes. Nós praticamos porque já fomos aceitos por Ele. Nós praticamos que nós somos aceitos por Ele. Porque quem entende que é amado, vive como amado. Quem entende que é amado pelo Pai, vive como amado. Versículo 13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A palavra suportar significa tolerar pacientemente, aguentar o outro em amor. O perdão é o coração do novo homem. O perdão é o coração do novo homem. Assim como o Senhor perdoou vocês. Não tem oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas ofensas, assim como o Senhor... Meu Deus, esqueci a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como o Senhor tem... Meu Deus do céu. Não é possível, esqueci a oração do Pai Nosso. Vamos orar junto. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pronto, lembrei. É isso, sabe? Às vezes é muito fácil nós orarmos isso, mas nós não colocarmos isso em prática. Perdoe-se uns aos outros mutuamente. Perdoem-se uns aos outros, suportem uns aos outros. O padrão de perdão do cristão não é o merecimento do outro, mas a graça que recebemos de Cristo. Nenhum de nós merecia ser perdoado dos nossos pecados, nenhum de nós, mas Cristo foi lá e morreu na cruz por nós. Não há nada que eu tenha feito, que você tenha feito para merecer o perdão, mas Ele foi lá e morreu na cruz por mim e por você. Então esse é o padrão do nosso perdão, não é o merecimento do outro, sabe? Fulano não merece ser perdoado, eu também não merecia, você também não merecia, nós somos perdoados. Não é o merecimento do outro, mas é a graça de Cristo, aquilo que nós recebemos dele. Quem foi perdoado por completo não tem direito de guardar rancor, sabe? Quem foi perdoado por completo não tem direito de guardar ódio, guardar mágoa, não tem. Sabe, olha para o irmão que está lá, fala para ele: você não tem direito de guardar rancor, você não tem direito de guardar mágoa, você não tem direito de guardar raiva, você não tem direito de guardar ódio. Nós seguimos a palavra, esse é o manual de um cristão, sabe? Muitas vezes nós perdoamos alguém e falamos: irmão, eu te perdoo, mas eu não tem mais. Se eu te perdoei, não tem mais. Se eu te perdoei, não tenho mais na frente da palavra perdão. Ah, eu te perdoo, mas eu estou magoado com você ainda. Que perdão que é esse? Que perdão que é esse? Pensa se Cristo falasse isso para nós: ó, meu filho, eu te perdoo. Pensa se nosso Pai, se Deus falasse para nós: eu te perdoei, mas eu estou isso, eu estou aquilo com você. Não, esse não é o padrão do perdão. Sabe, eu te perdoo, mas eu não consigo mais falar com você. Não dá, eu não consigo falar com você. Que perdão que é esse? Que perdão que é esse? Esse não é o padrão do perdão. Sabe, agora claro que existem casos e casos, né? Em alguns casos, o perdão não significa conviver. Por exemplo, em um relacionamento conjugal, onde há uma traição, um exemplo. Nós, como cristãos, nós temos que perdoar, mas agora, continuar convivendo com essa pessoa é uma escolha de cada um. Se a pessoa não quiser mais conviver com aquela que a traiu, é um direito dela. Tem casos e casos, mas é o nosso dever perdoar. É o nosso dever perdoar.
É o nosso dever de um cristão perdoar e pedir perdão também quando nós cometemos erros, que nós não somos perfeitos. Sabe, mas em outra situação, sabe, quando uma pessoa faz sempre a mesma coisa: irmão, você me perdoa? Te perdoo. Aí depois ela faz a mesma coisa. Irmão, você me perdoa? Te perdoo. Depois ela faz a mesma coisa. Irmão, você me perdoa de novo? Te perdoo. Mas depois ela faz a mesma coisa. Sabe, essa pessoa precisa ser tratada. Essa pessoa precisa ser tratada. Mas nós temos que perdoar porque nós somos cristãos, é o nosso padrão de perdão. O perdão é obrigação de um cristão, mas a confiança quebrada dificilmente ela é restabelecida. O perdão é o padrão do cristão. Mas quando há uma confiança quebrada no relacionamento conjugal, numa amizade, dificilmente ela é restabelecida. Mas nós precisamos separar as duas coisas. É o nosso dever como cristão perdoar. Versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui Paulo resume tudo. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor ágape é a faixa que une todas as outras virtudes. O termo vínculo da perfeição sugere que como se fosse o laço que mantém tudo unido em harmonia. É como uma faixa que prende todas as outras roupas, sabe? É o amor, é o vínculo da perfeição. O amor, nós não falamos das virtudes de Cristo aqui agorinha. O amor é o vínculo da perfeição, é aquilo que mantém tudo unido. As outras virtudes são peças do vestuário espiritual. O amor é o cinto que as mantém firmes. Sem amor, todas as outras qualidades se soltam. Em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Se eu amo meu irmão, eu amo de fato e de verdade. Se eu amo meu irmão, eu não amo apenas de palavra, mas eu amo de fato e de verdade. Esse é o nosso padrão de amor, amemos de fato e de verdade. Versículo 15: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. A palavra árbitro vem do contexto dos jogos gregos, do contexto da época, como se significa agir como árbitro. Ou seja, Paulo está dizendo: deixe a paz de Cristo ser o juiz das suas decisões, das suas atitudes. Por exemplo, quando há uma dúvida, quando eu quero fazer um negócio, eu estou com dúvida no meu coração, eu pergunto: essa decisão mantém a paz de Cristo no meu coração? Essa decisão mantém a paz de Cristo na minha família, no corpo da igreja? Se a resposta for não, nós temos que parar imediatamente. Porque mais para isso nosso coração precisa estar em Cristo. Para que a paz dele seja um árbitro nos nossos corações, nosso coração precisa estar em Cristo. Porque o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9 fala: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos. Então, se o nosso coração não está em Cristo, nosso coração é enganoso. Então, para que a paz dele seja um árbitro em nossos corações precisam estar nele. E a paz que Jesus nos deu é diferente do mundo, é um presente. Sabe, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam nem tenham medo, a paz de Cristo é diferente. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16: que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras, o Senhor esteja com vocês. Ou seja, em qualquer circunstância nós temos paz. Versículo 16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, habite ricamente quer dizer residir, fazer morada, permanente. A palavra de Cristo não deve ser apenas uma visita em nossas vidas, ela deve ser algo permanente, uma morada constante. A palavra de Deus não deve ser apenas uma visita, algo passageiro, deve ser algo constante, permanente em nossas vidas. O resultado disso é o ensino, sabedoria, adoração. É quando nós vamos para a nossa adoração, quando nós tiramos o nosso tempo, quando nós adoramos a Deus, nossa adoração pessoal. O culto verdadeiro de um coração cheio da palavra, sabe, não é a emoção que gera adoração, não é a música, não é a emoção, mas é a revelação de quem Deus é que gera adoração em nossos corações. Versículo 17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, Paulo amplia um princípio. A vida cristã é total, sabe, não existe. Muitas vezes nós insistimos em fazer uma divisão. Eu tenho a minha vida espiritual, a minha vida sagrada e a minha vida secular. Não, a vida cristã ela é a vida cristã em um todo, num total.
Não existe o que é secular, o que é sagrado. Para nós cristãos não existe. A nossa vida ela é uma vida baseada nos princípios de Cristo como um todo. Em nome do Senhor Jesus significa como que nós somos representantes dele, com a sua autoridade e caráter. Sabe, um país, por exemplo, um país tem embaixadores. Quando você quer ter relações políticas, quando você quer fazer algum negócio com o país, você manda um embaixador. E nós somos embaixadores de Cristo aqui. 2 Coríntios 5:20 fala isso. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. A vida do novo homem é cristocêntrica. Tudo o que faz, fala ou decide é para a glória de Cristo. O nome de Jesus não é apenas uma assinatura final, mas o que motiva e modela todas as nossas ações. Então nós vamos para a última parte do capítulo 3, que agora é a nova conduta dos nossos relacionamentos. Colossenses 3, versículo 18 a 25, diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com imparcialidade. Sabe, aqui no versículo 18 ao 25, é como se Paulo estivesse nos ensinando uma nova conduta dos nossos relacionamentos. Entra uma parte polêmica, né? Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, que como convém no Senhor. O feminismo detesta isso aqui, não é verdade? O feminismo detesta isso. Mas o que Paulo está falando aqui não é uma obediência cega, uma tirania, não. Nós vamos falar sobre a obrigação do marido também na próxima parte. Não, mas Paulo começa com uma esposa num contexto familiar patriarcal, mas o princípio é a vida cristã submissa à ordem de Deus. É a vida cristã submissa à ordem de Deus. Não é uma dominação humana. Como convém no Senhor significa que a obediência é a Cristo, não uma tirania, refletindo o respeito mútuo dentro do amor de Cristo. Submissão cristã é uma escolha de amor e honra. É por isso que as pessoas... Desculpe quem é feminista, que às vezes você pode estar ouvindo pela internet, mas é algo que deturpa esse princípio da palavra de Deus. Submissão cristã é uma escolha de amor e honra, e não uma imposição cultural ou agressiva. Sabe, o feminismo tenta deturpar esse conceito, afirmando que até que a Bíblia é machista. Todo mundo que já viu alguém falar alguma vez, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista. É o coração dessa pessoa que está longe de Cristo. É o coração dessa pessoa que está longe de Cristo. Acima de tudo, a submissão é a Cristo em primeiro lugar. Mas agora vem a parte dos maridos, versículo 18, versículo 19. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então Paulo fala para a esposa, sujeite-se a seus maridos. Mas maridos, você tem que amar e tratar bem a sua esposa também. Ame e trate bem a sua esposa. Sabe, esse versículo completa o versículo anterior. Responsabilidade do marido é amar sacrificialmente. Não se trata de autoritarismo, mas de liderança servil, seguindo o exemplo de Cristo. Sabe, o marido deve tratar bem a sua esposa, com amor, com carinho, amá-la. Efésios 5:25 fala isso, né? Amá-la como Cristo amou a igreja. Sabe, essa é a régua do marido. Essa é a régua do marido cristão, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe, só dar um exemplo rápido para a gente já passar para terminar. Há uns anos atrás eu tinha um casal de amigos que eles namoravam, os dois eram muito jovens, ela tinha 20 e poucos anos e ela nem 18 não tinha ainda. Eles queriam casar. Enfim, se casaram, só que no casamento dos dois não havia respeito. Você via os dois juntos, quem não conhecia não falava que eles eram marido e mulher. Sabe, eles se xingavam, eles brigavam, eles se desrespeitavam. Resultado disso, divórcio. Divórcio é um resultado de um marido que não trata bem a sua esposa de acordo com a palavra de Deus. O estado de uma esposa que não está sujeita a seu marido de acordo com a palavra de Deus. O marido deve liderar pela graça, paciência e amor, e não por imposição ou raiva. O exemplo principal é Cristo, como Cristo amou a igreja. Versículo 20, filhos, em tudo obedeça aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então agora Paulo dirige aos filhos.
Nós somos todos adultos aqui, né? Somos todos adultos, né? As pessoas costumam falar, filho depois que fica adulto não deve mais obediência a pai e mãe. Tá, mas nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dever de um cristão. Êxodo fala isso, honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor Deus lhe dá. Paulo também falou isso lá em Efésios: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Sabe, esse é o segredo. Que você quer viver muitos anos, então honre seu pai e sua mãe. Quer viver anos sobre a terra, honre seu pai e sua mãe. Sabe, não abandone, cuide, ame, tenha paciência. Tenha paciência com seus pais. Sabe, o áudio de 10 minutos que seu pai te manda, que sua mãe te manda, não escute no 2x não, escute com calma. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais isso. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais meu pai e minha mãe para me mandar áudio de 10 minutos. Sabe, eu converso com meu pai, todos os dias eu converso com meu pai e com minha mãe, todos os dias. Meu pai só conversa comigo por áudio, às vezes ele me manda um áudio de 3, 5, 10 minutos. Todos os dias é assim, sabe? Mas eu amo isso porque eu sei que infelizmente em algum momento, eu oro a Deus para que seja daqui muitos anos, mas ele não estará mais aqui. Todos os dias de manhã eu mando uma mensagem para minha mãe, pergunto se está tudo bem por lá, se tudo bem com eles. E eu não estou me usando como exemplo, o exemplo é Cristo, o exemplo é a palavra de Deus. Honre seu pai e sua mãe. É muito feio quando um filho desonra pai e mãe, isso é muito feio. Honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Claro que, mais uma vez, tem casos e casos. Tem vezes que honrar pai e mãe é você afastá-los da sua família. Porque tem pai e tem mãe que é difícil, né? E pai também gosta de se meter, gosta de impor as coisas ali. Isso também é errado. Mas honre seu pai e sua mãe, porque é o dever de um cristão. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então aqui a instrução aos pais é clara: não provoquem ou desencorajem. Amor mais disciplina é o equilíbrio da criação cristã. Provérbios 22:6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Esse é o padrão. Claro que cada pai, cada mãe tem o seu jeito de educar o seu filho, mas é obrigação dos pais conduzi-los a Cristo. Eu não estou aqui querendo ensinar a ser pai, até porque eu não sou pai ainda, mas é o exemplo da palavra de Deus. É o nosso dever como pais, quem é pai, quem ainda vai ser pai e mãe, é o nosso dever conduzir os nossos filhos a Cristo. Versículo 22, servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Paulo agora aplica o direcionamento aos trabalhadores e empregados, muito comum na época, até hoje, todo mundo trabalha aqui. Quem aqui trabalha? Todo mundo trabalha, eu tenho um negócio, todo mundo trabalha, é o dono do seu próprio negócio. Então, o que Paulo nos ensina? Faça o seu melhor, mesmo quando ninguém está te olhando, sabe? Nosso trabalho é um ato de adoração feito para agradar a Deus, não apenas aos homens. No versículos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, Paulo está nos ensinando que toda ação humana pode ser uma oferta a Deus. O nosso trabalho, a obediência, a vida familiar, tudo é adorar a Cristo. Tudo que nós fazemos, nós estamos adorando a Cristo. Então, se eu sigo isso como um exemplo para mim, eu faço o meu melhor. Se eu sou um funcionário, eu sou o melhor funcionário. Eu faço o melhor, faço tudo para ser o melhor funcionário. Se eu sou um aluno em algum lugar, eu faço tudo para ser o melhor aluno. Se eu sirvo na igreja, se eu sirvo em algum lugar, eu faço tudo para servir da melhor forma, porque é a Cristo que eu estou servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Não importa o que fazemos ou onde servirmos, se estamos sob o olhar de alguém ou sozinhos, devemos fazer tudo de todo o coração, pois é a Cristo que estamos servindo. Versículo 25: e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com imparcialidade. Sabe, a conclusão é que Deus é o justo juiz, recompensando cada ação conforme a motivação. Então, se a minha motivação for apenas agradar pessoas, o reconhecimento dessas pessoas vai ser o meu galardão. Jesus deu vários exemplos disso lá em Mateus 6. Eu não vou ler todos, vou ler só um para a gente já terminar. Por exemplo, Jesus falou: evitem praticar as suas obras de injustiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Em outro momento ele fala: não deixe que a sua mão direita saiba o que a esquerda faça. Ou seja, se eu faço alguma coisa só para agradar pessoas, aquilo é meu galardão, eu recebi meu galardão. Mas se eu faço algo para agradar ao meu Pai, Ele me recompensa, porque Ele é a nossa herança.
Justiça e integridade não passam despercebidos. Deus vê o coração de cada um. A vida cristã é integral. Todas as áreas estão sob o olhar de Deus. E Ele recompensa o que é feito com fidelidade. E para a gente concluir, nós podemos meditar em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais de acordo com a minha velha natureza, Cristo vive em mim. Então eu abandono as práticas do velho homem, pois Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Amém?